primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O Kairos de Deus para a primeira igreja presbiteriana de Petrolina chegou. O tempo de Deus. Está acontecendo algo extraordinário nesta igreja, queridos. Deus tem derramado mel celestial. Permita-me usar essa linguagem nesta igreja. Não temos outra explicação. Deus tem derramado um mel celestial nesta igreja. Ontem, segura aí, deixa essa projeção aí. Ontem no projeto Pastor em Minha Casa, eu disse lá no grupo que foi também um PGE relâmpago, um pequeno grupo de evangelização. A Jo convidou para que o projeto em Minha Casa fosse lá ontem, foi ontem lá. E lá, a sua família, as suas irmãs. Sabe o que saímos de lá escutando ontem? Quem sabe, pastor? Uma por uma das demais não irão também para Cristo e para a igreja. Louvado seja o Senhor. Deus está derramando um mel celestial sobre esta igreja. Que Ele prossiga derramando sobre as demais igrejas do Senhor nesta cidade, nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Só que nós estamos falando da primeira igreja presbiteriana em Petrolina. É um mel celestial e está aí, queridos. Louvado seja Deus pela membresia que foi. Claro, gente, não podia ser divulgado muito, porque o primeiro momento tem que ter muita sabedoria, não é? A quantidade de gente indo tem que ter muita sabedoria, tem que deixar aquele gostinho de quero mais. E o presbítero Eduardo sempre nos informando, sempre mantendo, graças a Deus, esse respeito pela ordem eclesiástica. Parabéns, presbítero Eduardo. Cadê o guerreiro? Presbítero Eduardo, cadê o homem? Deus seja louvado, é isso aí, guerreiro. Mas aí eu falei que eu tripliquei a alegria, pois quando eu percebi lá, me passaram, ele mesmo compartilhou e me passaram a letra, estava lá envolvido também. Presbítero Clécio, presbítero Humberto, presbítero Moisés. Quem mais? Presbítero Hermes, não. Eu até foi uma surpresa, porque no primeiro momento ele iria, mas algum imprevisto. Mas ele estava numa outra frente de batalha. Preste bem atenção. A ausência de uns em determinados trabalhos é porque estavam presentes em outras responsabilidades. Porque aí não fica aquela cobrançazinha, você não foi? Não, meu irmão. Só tem um que é onipresente. Quem é? Aí você se alegra, porque vocês foram. Faça o trabalho com essa consciência. Veja o que nós colocamos lá. A primeira igreja presbiteriana em Petrolina está fazendo missões também em Casa Nova. Não podemos perder a oportunidade não, gente. Parabéns aos presbíteros que levaram a mensagem lá. Deus seja louvado. Clécio, Moisés e Humberto, e ao presbítero Eduardo que conduziu os trabalhos. 2 casas, querido, de gente famintas pela palavra. Nós temos uma ovelha já aqui, de Lagoa Grande, já está na classe de catecúmeno. Lagoa Grande. É Deus que está mandando o presbítero César, o presbítero Humberto, o presbítero Clécio e os demais presbíteros, Emerson, o presbítero Juan. O presbítero Juan está aqui, o guerreiro. Eu não tenho a ausência dele, porque ele é tão gigante, algum imprevisto aconteceu, com certeza. Presbítero Juan, presbítero Rogério. Está lá fora. Está na batalha dele, não é? Santa Batalha. Presbítero Moisés. Deus está derramando mel. Mel. Agora, uma mensagem aqui rapidinho, para concluir essa divulgação aí. Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Não desperdice as oportunidades que Deus tem dado. Senhor, Deus está fazendo assim, ó. Ei, o Cairo chegou para vocês, bora? Não desperdicemos as oportunidades. E aí eu observo um trabalhando de um lado, o outro trabalhando do outro. E é assim, queridos. E é assim. Eu fiz questão de não ter ido, eu poderia ter ido, mas não. É para também ensinar didaticamente que o trabalho é de todos. Deus seja louvado. Exaltado seja o Senhor.
É em virtude disso que a nossa pastoral de hoje está em João 3,16 novamente. Mas apenas se concentrando em uma palavra, grife ela lá na sua Bíblia. E também em João 3,17. Também você grife uma palavra. Não se esqueça que a Bíblia foi inspirada também verbalmente e plenamente. Inspiração verbal e plenária. Nós estudamos isso quando estudamos bibliologia, a doutrina das Escrituras, origem, natureza e propósitos. Ela foi inspirada verbalmente, ou seja, palavra por palavra, e plenamente, todas as palavras. Hebraico, aramaico, grego e traduzido para os vernáculos, para as línguas dos povos. No nosso caso, o português brasileiro. Vamos lá, vamos ver se vocês vão notar que palavrinha queremos que vocês destaquem aí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler novamente o texto e vocês vão perceber na ênfase. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o 17, e vamos grifar mais uma palavrinha também, inspiração verbal, hein? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 16, deu. No 17, enviou. No 16, deu. No 17, enviou. O trabalho de ontem foi realizado porque Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. Deus deu Deus. O trabalho de ontem aconteceu porque Deus deu Deus para salvar. Porque Deus deu o seu Filho unigênito. A ideia do original aí é da mesma essência. Da mesma essência. Ou seja, Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus deu Deus para salvar. Por isso que aconteceu o trabalho de ontem. O trabalho de ontem foi fruto dessa verdade bíblica, dessa teologia bíblica. Deus deu Deus para salvar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito. E a ideia aí é da mesma essência. É daí que os teólogos, a partir da Escritura, afirmam Deus de Deus, luz da luz. Estão lá nos credos ecumênicos, não entendem ecumenismo aí como pagão, mas o verdadeiro. O credo de Calcedônia. Deus de Deus, luz de luz, fazendo referência a Jesus Cristo. Então o trabalho de ontem aconteceu, porque Deus deu Deus. Gente, se você não vibrar com isso, o seu coraçãozinho não está bem. Deus deu Deus para salvar. Por isso que o ministério onesífero, o ministério de visitação onesífero e o ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, foram fazer esse lindo trabalho ontem em Casa Nova, porque Deus deu Deus. Deu. Ele deu. Deus deu Deus para assumir a nossa plena humanidade, doutrina da encarnação. Deus deu Deus para nascer no ventre de uma mulher, sem o sêmen do homem, concebido pelo Espírito Santo. Deus deu Deus para no tempo certo nascer, como qualquer criança nasce. Deus deu Deus para que crescesse como segundo Adão e perfeito Adão. E ele cresceu. Lucas 2, em estatura, diante de Deus e dos homens. Porque Deus deu Deus para que obedecesse a própria lei que Deus legislou.
E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Agora grife na sua Bíblia, Gálatas 3:4, nascido sob a lei. Deus deu Deus para se submeter à lei de Deus. Gente, se você não vibrar com isso, Deus deu Deus para se submeter à lei de Deus. E vindo à plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo de Deus, Deus enviou Deus para que nascesse de mulher e nascesse sob a lei. A ideia é para fazer o que o primeiro Adão não fez. Ele viria para fazer, e ele veio, e ele fez. Ele obedeceu perfeitamente à lei. O primeiro Adão passou pelo mandato probatório, foi reprovado. De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não ousem fazer, porque no dia em que você fizer isso, você vai morrer. Reprovado, comeu. O segundo Adão não. O segundo Adão está lá em Mateus 4, mandato probatório, levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Está escrito, Deuteronômio 6, 7, 8, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mandato probatório, aprovado, mas continuou. Levou ao pináculo do templo e disse: mostra que tu és Deus também. Pule. Foi dado ordem aos teus anjos que te guardem. E aí o segundo Adão diz: também está escrito, Deuteronômio, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas aí o diabo, ele é astuto, ele também persevera, Galdino. E ele agora o leva a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso eu te darei, eu só quero uma coisa, se prostre e beije os meus pés. Prosconeon ou prosconel, se prostre e beije os meus pés. Se prostre e beije os meus pés. Aí o segundo Adão foi para Deuteronômio novamente e diz: está escrito, arreda-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, porque Deus deu Deus para fazer por você o que você jamais conseguiria fazer, obedecer perfeitamente à lei. Porque Deus deu Deus para pagar uma dívida que você não poderia pagar. Ou seja, Deus deu Deus para morrer no Calvário. Isso é escandaloso, meu irmão. Se você não fica pasmado com isso, é porque você não entendeu ainda isso direitinho, ou você não avançou ainda a camada. Eli, quando eu falo isso, meu irmão, o meu corpo fala, Eli. Você entende o que é isso mesmo, irmão? Ali é o homem, plenamente Deus, uma só pessoa, querido. Quem está naquela cruz ali é aquele que estava no princípio com Deus, dizendo: haja e ouve, haja e ouve, e haja e ouve. O verbo de Deus que estava em Gênesis 1 dizendo haja e ouve, está no Calvário dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Isso porque Ele estava lá pagando a tua dívida, a minha dívida. Porque Deus deu. Mas porque Deus deu Deus para salvar, a morte jamais poderia segurá-la no sepulcro. Ele ressuscitou. Com Denise, com toda aquela afinação maravilhosa, ressuscitou. E hoje vive. Bora, Emerson. Agora aquele refrão. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Deus deu Deus, e por isso Ele ressuscitou.
ressuscitou para a nossa justificação. Porque Deus, parousia, Ele voltará. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse ele. Pois na casa do meu pai há muitas moradas. João 14. Se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei, parousia, volta, segunda vinda, eu voltarei para onde eu estiver, conclua a igreja, estejais vós também, estejais vós também, tu estarás onde ele estarás, estejais vós também, Deus deu, Deus. Se isso não te empolgar, eu quero dar uma dica para você. Eu sei que dinheiro não está fácil não. Menino, não está fácil não. Mas gente de Deus. A temática não é novidade para mim não, mas cada autor coloca de uma forma maravilhosa. Que tiro está aqui? Quem tem a visão boa? A emoção da... queridos, quando nós falamos que somos ortodoxos, ortopráticos, e ortopático não é simplesmente estética linguística. É porque essa ortodoxia, a emoção da ortodoxia, o se empolgar com a ortodoxia, não é a ortodoxia pela ortodoxia, é para quem ela aponta, o Deus que deu Deus. Não é se empolgar apenas, não é a ortopraxia com a ortopraxia, é para quem ela aponta, Deus deu Deus, Jesus Cristo. Não é ortopatia, sentimentos corretos pela ortopatia, é para quem ela aponta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Prossigamos. Quando eu comecei a ler esse livro, esse é novo, viu? Deixa eu conversar para vocês. Jade está sabendo agora que é novo. Ela está sabendo agora. Não é? É novo já. A emoção da ortodoxia. Mas já é bom demais, já. Aí quando eu leio um negócio desse aqui, meu irmão, sabe o que é que eu digo? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu consigo ainda me empolgar com a ortodoxia. Eu consigo me empolgar com a ortopraxia. Eu consigo me empolgar com a ortopatia. Não. Eu consigo ainda me empolgar com o Deus da ortodoxia. Eu consigo me empolgar com o Deus da ortopraxia. Eu consigo me empolgar com o Deus da ortopatia. Deus deu Deus, Jesus Cristo. O Papai do céu deu um Salvador para nós, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz...